Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e na análise de hoje, no vídeo de hoje, aliás, eu vou fazer a análise do segundo episódio de Game of Thrones. Antes de mais nada, tenho uns recadinhos para dar para vocês. O primeiro deles é que o canal 3A Oficial mais o Instagram Livros e Travessuras estão fazendo um sorteio bem legal de 2 quadros de Game of Thrones. Inclusive um deles a gente ajudou escolhendo a imagem. Para participar é muito fácil. Eu não lembro todas as regras aqui, mas é bem simples. É aquelas coisas normais, tem que se inscrever no canal, curtir Instagram, seguir Instagram, etc. Eu vou deixar o link para vocês verem lá todas as regrinhas. Vai estar aqui o primeiro link na descrição desse vídeo. É bem legal os quadros que elas mesmas fizeram, tudo manual, ficou muito top mesmo. Adoraria participar, mas como o Antares ajudou, a gente não tem esse direito, então fica pra vocês. Outra coisa é que todo domingo a gente tá lá na Taverna Corvo Negro. Eu vou deixar também a localização aqui, é o segundo link na descrição desse vídeo, a localização para caso você queira ir. Depois eu vou dar um pouquinho mais de informações, porque neste domingo foi de um jeito e no próximo vai ser de outro, mas eles ainda não me confirmaram exatamente tudo, então eu não quero dar informação quebrada pra vocês. Mas tá muito legal lá. Uma galera já foi, a gente tava lá, a gente assiste. Se vocês quiserem tirar dúvida dos episódios, é só falar com a gente. Pra galera que tá longe, fala, putz, Gustavo, eu queria tirar dúvida com vocês, mas eu tô longe, não tem como eu ir na taverna. Não tem problema, pode mandar no Instagram. A gente vai estar todo domingo 100% ligado ali no Instagram pra vocês mandarem as perguntas e a gente poder responder. A gente responde no Instagram mesmo, com vídeo e etc. Durante a semana vocês também podem mandar, só que como a gente tem aula e etc, a gente acaba não tendo 100% do tempo pra gente ficar olhando o Instagram, mas a gente vai responder, pode ficar tranquilo. Então é isso aí. Vamos começar logo o episódio, porque eu já gastei uns 3 minutos de vídeo só falando de recados. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal aí e marca o sininho. Bom, o episódio ele começa em Pedra do Dragão. É interessante porque em Pedra do Dragão, lá na cena, está chovendo muito, muito mesmo. E eles até relembram isso, porque foi numa noite dessas, lá em Pedra do Dragão, que estava chovendo muito, que a Dany nasceu, né? Daenerys, nascida da tormenta, exatamente nisso. Tava chovendo pra caramba e ela acabou nascendo. Ela vai lá e ela começa a questionar a lealdade do Varys, porque ele serviu o Rei Louco, ele serviu o Robert Baratheon e agora ele tá servindo ela. E ele também mais ou menos meio que serviu o Viserys, e daí ela questionava por que que então ele fez o que ele fez. Bom, é interessante, a Daenerys talvez ela não conheça toda a história, mas o Varys ele serviu muito bem o Rei Louco na realidade. Uma coisa que eu achava estranho por ele ter servido bem o Rei Louco é porque ele colocava o Rei Louco contra o Rhaegar, e isso eu achava muito estranho. Muito estranho mesmo, não sabia se era uma artimanha mesmo pra tentar derrubar o Rei Louco ou o que fosse. Porque faria muito mais sentido ele fazer todas as artimanhas pra colocar o Rhaegar no poder, e não era isso que ele estava fazendo. Então, não entendo direito o Varys, mas ele serviu muito bem o Rei Louco. E daí, depois de várias conversas, que não cabe aqui ficar analisando, ela acabou perdoando ele, mas ela deu aquela pitada de rainha louca ali, falando que se ele trair ela, ela vai queimar ele vivo. E isso é muito Aerys Targaryen, isso é muito Rei Louco. Então, acho que foi com certeza uma referência ali sobre o Rei Louco. Legal também porque esse negócio de tormenta, voltando um pouquinho no início do vídeo, é que isso faz com que a Daenerys possa ser o príncipe ou a princesa que foi prometido, que eu vou falar logo em seguida. Bom, logo depois que tem toda essa cena aí, a gente percebe que chegou alguém, e esse alguém é a Melisandre, e a Melisandre vai falar com a Daenerys, e daí fala que a Grande Guerra tá chegando, etc, aquele lance todo do príncipe que foi prometido, e daí a Dany fala, eu não sou um príncipe. Então a Missandei fala aquilo que, se você acompanha o canal há algum tempo, você já sabe, a gente falou disso há 2 anos atrás, sobre Azor Ahai. A gente falou que não tem gênero essa palavra em Alto Valeriano, então pode ser príncipe ou princesa que foi prometido. E aí a Missandei faz essa correção, provavelmente assistiu os vídeos do Antares, e daí ela fez essa correção. E daí a Daenerys fica até interessada nisso. Mas a Melisandre fala, olha, profecias são perigosas. Parece que alguém aprendeu, finalmente, que não é assim a torta e a direita. Ah, você é o príncipe que foi prometido, e assim... Ela já entendeu que não é pra se brincar com essas coisas. E uma coisa legal é que ela não escolhe um lado. Ela não sabe se é a Dany, ela não sabe se é o Jon. Ela entende que os dois são grandes possibilidades, apesar dela não saber, por exemplo, da paternidade do Jon. Mas mesmo assim, ela entende que o Jon tem um papel muito grande dentro da guerra contra os outros. Talvez seja até o papel dele convencer a Dany a entrar na guerra, mas enfim.
Depois disso, o Tyrion percebe, ouve o nome do Jon e fala, não, eu confio nele, vamos chamar ele. A Daenerys vai, atende, manda enviar um corvo até o Jon. Mas é interessante que a Dany fala, manda um corvo, diz a ele que a rainha dele tá chamando ele aqui para que ele se submeta. Para que ele se fique nos joelhos, em seus joelhos, mais ou menos isso que ela fala. E a gente vê a cara do Tyrion, a expressão dele é um pouco de preocupado. O Jon não é o tipo de cara que se ajoelha. Vocês devem falar, mas ele se ajoelhou para os Stannis. Situação diferente. Ele precisava dos navios do Stannis para que ele conseguisse trazer ali toda a galera lá dos selvagens para ele. Ele precisava bajular o Stannis para isso, mas o Jon não é o tipo de pessoa que se ajoelha, principalmente agora que ele é rei. Ainda sobre o negócio de príncipe e princesa que foi prometido, caso você seja novo e você não sabe do que eu tô falando, vocês podem ir ali nos vídeos sugeridos e vai estar lá quem é a Azor Ahai, é um dos primeiros vídeos que a gente gravou, acho que foi o 5º vídeo que a gente gravou, e a gente tá lá explicando o que significa isso, quem pode ser. Como o vídeo já faz algum tempo, na época tinha alguns personagens vivos aí que não estão mais, mas vocês podem conferir, a teoria está lá. Depois a gente vai até Porto Real, lá em Porto Real a Cersei está tentando convencer todos os pequenos lords ali, principalmente da Campina, de que a Daenerys é uma péssima opção para eles e que eles deveriam se juntar a ela. E daí ela usa um argumento que eu achei super válido, falando que a Daenerys, ela chegou até lá Meereen e ela crucificou todos os nobres. E depois que ela crucificou todos os nobres, ela deu para os dragões dela comer. E ela fez isso realmente. E aquela galera que estava lá, eles são nobres. Então aquilo ali não é como se a Cersei estivesse passando uma imagem ruim da Dany. Como se estivesse mentindo sobre ela. Ela não mentiu absolutamente nada. O problema é que cada um vê o seu rei ou sua rainha de um jeito. Os nobres estão vendo agora a Daenerys como uma mulher que vai chegar, vai crucificar todos os nobres que estão lá e vai dar para os dragões comerem. Já a galera que é do povão fala, não, essa menina ela tá contra os nobres, então ela tá do nosso lado, vamos ficar do lado dela. Isso é interessante. Mas eu falei no vídeo passado que a série parece não estar tomando cuidado com esse negócio das alianças dos Lannister com os outros. Eu continuo achando isso, porque por mais que a Cersei tenha falado isso, porque ela não se preocupa com os nobres, a Cersei explodiu o grande septo de Baelor. Ela explodiu com o Lorde de uma das maiores casas, a casa mais rica que a gente tem em Westeros. Lord Tyrell estava lá. E os 2 herdeiros da casa Tyrell estavam lá. Ela não tem moral para falar sobre esse negócio de crucificar nobre. Ela não tá nem aí para quem é nobre. Então, eu, no lugar dos lords, não ouviria ela. Então, fica aí a dúvida. É bom ressaltar que o Randyll Tarly vai lá e pergunta, mas e aqueles 3 dragões lá? O que vocês vão fazer contra eles? Porque o Aegon tinha 3 e ele foi e dominou toda a Westeros. E aí? E daí o Qyburn fala, não, a gente tá estudando aí os negócios aí. Depois a gente vê o Jaime indo correr atrás do Randyll Tarly, e daí ele faz todo aquele jogo lá. O Randyll mostra que ele tem bastante honra, mais ou menos igual aos Starks. Fala, meu nome, ele tem um peso, eu não vou trair a Olenna e tal. Só que depois, quando o Jaime fala, olha, quando a gente ganhar a guerra, a gente vai precisar de alguém no sul. Você é o melhor nome, na minha opinião, se você apoiar a gente. Então ele parece que fica mexido, a Casa Tarly pode ser muito mais poderosa, e a Casa Tarly é bastante poderosa ali. Acho que poderia confrontar até mesmo os Tyrell, mas eles servem aos Tyrell e eles não vão contra até agora, mas eu acho que com certeza ele vai ir contra dessa vez. Logo depois a gente vai até a Cidadela, a gente vê o Sam ali com o Arquimestre, que agora eu esqueci o nome, mas o Jorah, eles estão estudando ali o Jorah e eles percebem que não dá pra eles curarem o Jorah, mas o Sam quer tentar, e basicamente é isso. Logo depois a gente volta para Porto Real. Em Porto Real, o Qyburn leva a Cersei até as criptas de Porto Real para mostrar os crânios dos dragões que estão lá. Quando o Robert ele conquistou Porto Real, os crânios dos dragões ficavam na sala do trono, mas o Robert mandou tirar todos e deixar lá nas criptas. A Cersei disse que era porque aquilo ali eram os troféus dele, então ele queria mesmo assim manter eles guardados lá nas criptas. O Qyburn ele mostra, então, o crânio do Balerion, Terror Negro, o maior dragão que já existiu em Westeros. E daí ele mostra também meio que uma besta, não lembro o nome daquela arma, mas é tipo como se fosse uma besta. E daí pede para que a Cersei ela possa acionar aquela besta. E daí ela dispara e perfura o crânio do Balerion. Mostrando que a força daquela besta é incrível, porque conseguiu perfurar o crânio de um dragão. Então eles têm agora uma arma para lutar contra os dragões. É interessante porque aquilo ali parece bastante uma referência ao Hobbit, né? Porque o Smaug, ele é morto
não daquele jeito ali, mas tem uma arma que é pra matar um dragão e é com uma espécie de besta, só que com uma flecha especial. E ali não é o caso, não tem flecha especial, é só a arma mesmo. Interessante também é que eles sabem de tudo que acontece ao redor deles, porque o Qyburn, ele já sabia que nas arenas lá em Meereen, o Drogon tinha sido ferido por lanças. Então, ele já sabia mais ou menos que é possível derrubar o dragão e eles podem tentar. Sinceramente, eu não vejo como que aquilo ali pode se encaixar. Se uma arma é mostrada, a regra que a gente tem é que ela seja utilizada e que ela traga grandes problemas. Então, talvez, eu disse talvez, essa arma possa ser disparada e avariar algum dragão. Não matar, mas avariar, deixar ele bastante ferido. De modo que, para seguir o roteiro vazado, se é que ele está correto, esse ferimento faria todo sentido depois. O que iria acontecer mais pra frente faria todo sentido. É uma forma de você amarrar o roteiro interessante. Mas matar um dragão, eu acho que não, porque qual dragão iria matar? Se matar o Drogon, você perdeu o maior dragão. E eu acho que o Drogon faz parte da série. Então não dá pra matar ele. O Viserion não dá por causa do roteiro. Então depois vocês, se quiserem, vejam. Eu não vou dar mais spoilers aqui. Até porque a Carol pediu. Carol, inclusive, se inscrevam no canal dela, porque ela ajudou a gente muito, muito. Então, por favor, se inscrevam no canal dela. Eu não vou ficar mais dando spoiler aqui. Mas, enfim. Então, o Viserion não dá. E o Rhaegal, a gente acredita que o Rhaegal tá reservado pro Jon. Então, se ele morrer, tipo, não vai dar muito certo esse lance aí. Então, não acho que vai morrer nenhum dragão, mas pode ser que seja bem avariado. E é isso aí. Depois a gente volta pra Pedra do Dragão, no Conselho de Guerra da Dany. A Dany tá lá falando que... Na verdade, todo mundo tá querendo que ela ataque Porto Real, menos o Tyrion, obviamente. E daí ela volta e fala, olha, eu não quero ser Rainha das Cinzas. Uma coisa que o Tyrion já tinha falado. A Dany parece estar acatando bastante os conselhos do Tyrion. Isso é interessante. Todo mundo tá querendo que ela ataque Porto Real. E todo mundo tá muito puto com o Tyrion porque ele não tá aconselhando ela a fazer isso. Ela tem que levar fogo e sangue pra Porto Real o mais rápido possível. Mas o Tyrion vai e conta qual é a estratégia dele. Fala, não, o que a gente vai fazer? Os soldados dos Tyrell e os soldados dos Martell, no caso Dorneses, porque Martell não existe mais, eles vão rodear aqui, vão fazer um cerco a Porto Real. Agora, os nossos soldados, que são os Imaculados e os Dothraki, a gente vai levar até Rochedo Casterly. E lá a gente vai tirar o poder dos Lannister. E basicamente essas duas coisas já tentaram fazer e duas coisas que não deram certo. O cerco a Porto Real, ele mais ou menos aconteceu com o Relouco. Ele iria acontecer, não ia dar certo. Porto Real só caiu porque o Relouco louco abriu os portões, o Tywin entrou, matou todo mundo. E então o Relouco morreu, com o Jaime matando ele. Então a gente já sabe que isso aí não vai funcionar direito. Porque eles só vão conseguir se eles entrarem. E se tiver cercado, não vai rolar muito. Não vai dar muito certo isso aí. Outra coisa, o Robb, ele tentou fazer a mesma coisa, ir lá conquistar Rochedo Castle, e ele não conseguiu. Eu acho até que pode ser possível o Rochedo Castle ser conquistado, porque é muita gente no exército da Dany. São 100 mil Dothrakis. E os Lannister não têm 100 mil soldados para manter Rochedo Castle. Então, é provável que eles consigam Rochedo Castle. Mas, eu acho que eles podem ter grandes avarias na guerra em Rochedo Casterly. Depois é legal porque a Dany vai conversar com a Olenna Tyrell e daí a Olenna vai e fala, olha, o Tyrion é um cara muito inteligente, realmente, eu pago pau pra ele, mas eu vivi mais do que qualquer homem inteligente que eu conheço, sabe por quê? Porque eu não ouvia eles. Porque eles davam os conselhos, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, você tem que entender que você tem que levar fogo e sangue pra Porto Real. É óbvio que ela não falou isso, eu tô falando, destrinchando o que ela falou, obviamente. E daí a Dany não ouviu. O que eu acho que tudo isso quer dizer? Não vai dar certo os primeiros planos da Dany, a tática do Tyrion não vai dar certo, e a Dany vai ser obrigada a levar sangue e fogo até Porto Real. E isso provavelmente vai deixar o Tyrion preocupado, e talvez possa até despertar a loucura da Daenerys, depois que ela começar a queimar uma galera. Depois a gente tem uma cena bonitinha aí do Verme Cinzento com a Missandei, basicamente é só isso, não tem? Pra mim, na verdade, foi uma cena desnecessária. A única coisa que me faz acreditar que essa cena possa ser necessária é que o Verme Cinzento vá morrer. Eu não sei, tá? Só pra avisar, mas por essa cena eu tenho quase certeza de que ele vai morrer, que Game of Thrones não faz essas cenas à toa. Normalmente é pra gente falar, nossa, que legal, né? Olha, os dois estão juntos agora, ele tem uma língua boa e etc. E daí ele vai e morre. E é isso aí.
Logo depois dessa cena bonitinha, a gente vai pra Cidadela e o Sam mostra-se interessado em ajudar o Jorah porque ele é um Mormont, assim como o Jorah Mormont, que foi o Lorde Comandante do Sam. Ele vai lá, pede pro Jorah calar a boca e vai e começa um tratamento. O tratamento é o seguinte, ele vai tirar a pele, aquela pele toda ferrada, e vai passar uma pasta medicinal sobre a pele do Jorah. Eu não sei se isso vai funcionar e, sinceramente, eu acho que não vai funcionar, porque no livro que o Sam estava lendo, que tem a Daga do Mindinho, falava que obsidiana podia ser utilizado para curar escamagres. Então, eu acho que ou as duas coisas precisam ser feitas, aquele tratamento mais o escamagres, mais, aliás, o vidro de dragão, ou então aquilo não vai funcionar mesmo e só o tratamento com o vidro de dragão vai dar certo. Faz todo sentido o vidro de dragão funcionar porque a Shireen morava em Pedra do Dragão. Em Pedra do Dragão a gente tem muita obsidiana, que é o vidro de dragão. Então, acho que faz sentido mais ele curar o Jorah dessa forma. Depois a gente vai para as terras fluviais e daí a Arya ela vai encontrar o Torta Quente. Lá ele vai dar a informação para ela de que o norte é novamente Stark e que ela pode voltar sem medo de ser feliz porque o Jon agora é o rei do norte. Quando ela ouve isso, então ela decide que ela deveria voltar para o norte e não ir mais para o sul. Eu tinha conversado com algumas pessoas e eu acho que eu até tinha falado aqui, eu não me lembro se eu falei isso no vídeo ou se eu falei e cortei, eu não lembro. Mas eu tinha falado que ela não iria para o sul. Ela com certeza alguma coisa ia fazer com que ela fosse voltar e ir para o norte, né? Porque a gente sabia. Porque se ela fosse para o sul, ou ela ia morrer ou a Cersei ia morrer. E isso não vai acontecer nessa temporada. Então, ela tem que ir pro norte, porque lá é o lugar dela, digamos assim. A gente vai para o norte e então a gente vê o Jon recebendo o Corvo da Cidadela. Achei interessante isso porque o Sam já sabe que o Jon é o rei do norte. Eu achava que ele não iria saber isso. Então as notícias correm mesmo lá. Talvez quando eles receberam o Corvo Branco, eles devolveram dizendo que agora o norte é Stark de novo. Mas enfim, o Jon recebe o Corvo dizendo que Pedra do Dragão está sob uma grande mina de obsidiana, então ele precisa ir para lá. E aí ele fala para todo mundo que ele vai sim ao encontro de Daenerys porque ele precisa do exército dela, ele precisa dos dragões dela e ele precisa da obsidiana dela. Ninguém concorda com isso, absolutamente ninguém. Então, eu acho que o Jon vai enfrentar problemas, realmente. Mesmo ele voltando, depois quando ele voltar, eu acho que o norte vai estar todo bagunçado, a Sansa vai fazer uma bagunça, eu imagino. Mas, enfim, ele decide, é irredutível, todo mundo vai contra ele, mas ele fala, galera, ó, eu sou do norte, mas vocês me perdoem, eu tenho que ir pro sul, porque lá é que o negócio vai ficar bom pra mim, porque eu vou pegar uma loirinha. Mentira. Ele tem que ir pro sul porque ele precisa minerar obsidiana, ele precisa do exército da Dany, ele precisa dos dragões. Fogo contra os outros, contra o exército dos outros vai funcionar. Então, ele precisa disso. Ele deixa a Sansa no poder. É engraçado que ela questiona o Jon, mas depois que ele fala que ele vai deixar ela, ela fala, ah, tá, então você vai deixar eu no comando, né? Beleza, pode ir então. Vai na fé aí, vai na fé. Se não quiser voltar, não precisa também não. Depois ele vai para as criptas de Winterfell quando o Mindinho vai lá encher o saco dele. O Jon já não gosta do Mindinho. É legal que o Mindinho fala bem assim, que o Jon tá olhando para a estátua do Ned, e daí o Mindinho fala: "Olha só, eu tinha minhas diferenças com ele, mas eu gostava dele". E é válido lembrar que foi o Mindinho quem traiu o Ned. O Mindinho traiu o Ned, então meio que o Mindinho acabou matando o Ned Stark. Então, acho que isso aí não é bem legal e se o Jon descobrir, vai ficar muito mais puto. Quando o Mindinho fala que ama a Sansa, aí o Jon vai e empurra ele contra a parede com uma mão só. Ele ainda faz, o Mindinho não consegue com as duas mãos tirar a mão do Jon do pescoço dele. Muito parecido com o que o Ned Stark fez na primeira temporada, quando o Mindinho leva ele até um bordel e fala que a Catelyn tá lá e o Ned acha que ele tá zombando da cara dele. E ele vai e pega o Mindinho de novo pelo pescoço. Aliás, pega pelo pescoço pela primeira vez, de novo é o Jon. Eu tenho uma coisa pra falar, a Sansa, ela agora tá no lugar do Jon, o norte é dela, meio que ela é uma rainha, rainha do norte. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Sim, rainha será, até que chegará outra mais jovem e mais bela, que vai te derrubar e lhe tomar tudo o que é querido. Nada mais falarei
além disso. É legal também que quando o Jon parte, ele vai dar o tchau pra Sansa e vai embora, e aí o Mindinho olha pra Sansa. Eu vi um pouco de receio no olhar do Mindinho. Ele olhou assim e falou, ih, será que eu faço? Porque foi a primeira vez que o Mindinho realmente foi ameaçado. O Jon falou, olha, se você encostar na minha irmã, eu te mato. E ninguém tinha feito isso com o Mindinho. E ninguém com as habilidades do Jon. E ninguém tão bem cercado e tão rodeado de amigos quanto o Jon está. Então tá difícil pro Mindinho, mas eu acho que ele vai passar por cima desse medinho dele de qualquer forma. É legal que ele olha pra Sansa, a Sansa tá sozinha, e aquilo ali indica que a Sansa está aparentemente vulnerável ao Mindinho. Ainda no norte, só que um pouco mais ao sul, digamos assim, a gente volta pra área. A área tá lá com a fogueirinha dela, tranquila ali. De repente ela ouve uns barulhos, uns lobos cercam ela. Depois vem um lobo gigante, e daí esse lobo gigante ela acha que é a Niméria. Aí ela vai falar, Niméria, vamos de volta lá pra Winterfell. E daí ela fala bem assim, a Niméria não quer voltar, aquela ali que seria a Niméria, e vai embora. E daí ela fala, não é você. Muita gente entendeu, e eu entendo que isso é normal, que a Arya tivesse falado o seguinte, você não é a Niméria. Na realidade a Niméria é outra, eu ainda vou encontrar ela. Não, não é isso. Aquela é a Niméria. Eu vou voltar pra primeira temporada pra dizer uma coisa. Quando eles encontram os lobos gigantes, ele fala bem assim, é um lobo gigante. Se eu não me engano, o Ned fala isso, ou o Jon, não lembro. Fala, é um lobo gigante. E daí o Theon fala, não existem lobos gigantes ao norte da muralha. Eu acho que é o Theon que fala. E daí, então, alguém, que eu também não vou lembrar quem é, fala assim, agora tem 6. Vou repetir. Não existem lobos gigantes ao norte da muralha. Agora tem 6. Vento Cinzento, morreu. Lady, morreu. O Shag Dog, que é o cão felpudo, morreu. Summer, morreu. Eu citei 4 que morreram. Sobraram 2. Fantasma tá em Winterfell. Ali não era o Winterfell, só pode ser a Niméria. Então aquela era a Niméria. E eles fizeram questão de mostrar o tamanho dela em relação aos outros lobos. É muito desproporcional, ela era muito grande. Quando a Arya falou, não é você, ela não quis dizer que aquela não era a Niméria. Na verdade, de certa forma pode ser isso, mas não nesse contexto. Ela quis dizer que a Niméria, aquela lobinha que acompanhava ela e que ela pensava que ia voltar para o Winterfell com ela, não é aquela que ela viu, não é mais aquela, ela mudou, não é mais a mesma. É mais ou menos igual a Arya. A Arya, ela nunca vai ser uma senhora, casar com um príncipe, casar com um lord, ter o castelo, cuidar dos filhinhos dela. Essa não é a Arya, assim como aquela não é a Niméria. Então, foi isso que ela quis dizer, e é isso, espero que estejam entendidos. Caso vocês duvidem da minha palavra, é só vocês procurarem no Inside the Episode, por dentro do episódio, e daí vocês vão confirmar, os produtores da série falam exatamente isso que eu falei. Só pra deixar certinho aqui, eu já tinha esse pensamento antes, mas eu fui confirmar com eles pra eu não falar besteira aqui pra vocês e induzir vocês ao erro. E é isso. Logo depois a gente vai aos navios Greyjoy, e lá então a Yara e a Ellaria começam a se divertir ali, o Theon tá meio incomodado, sempre que começa uma cena assim mais quente ele fica meio puto, provavelmente porque ele não tem mais membro, então ele deve ficar meio chateado com isso. É legal porque o Euron, quando ele chega chegando, porque daí já estoura tudo e a Yara tem até que largar ali o que ela tava fazendo com a Ellaria, porque estão atacando o navio dela, ela tem que ver o que tá acontecendo. Quando eles olham pro nada e vem aquele navio Greyjoy, eu achei muito lindo. Que cena sensacional. E daí já desce o Euron totalmente porra louca, enfiando machado nos outros e começa a lutar com todo mundo. Muito legal o Euron. Sensacional mesmo. É realmente o melhor capitão dos mares que existem em Westeros. Eu acho que são 7 mares que existem em Westeros, mas não tenho certeza. Então, ele consegue capturar a Ellaria, ele consegue capturar a menina, que eu acho que é a Tiene Sand, não tenho certeza, uma das Serpentes da Areia, e consegue capturar a Yara Greyjoy também. Além de matar as outras 2 Serpentes da Areia, ele matou uma galera também. Alguns, pelo jeito, conseguiram escapar, um deles foi o Theon. Muita gente crucificou o Theon por causa do que ele fez. Eu acho super entendível o que ele fez. Ele foi quebrado, ele foi torturado, ele foi mutilado. Aconteceu tudo de ruim que podia acontecer com ele. E é válido lembrar que antes dele ver a Yara, ele tava matando todo mundo, enfiando a espada em todo mundo. Então o Theon não é um molequinho assim. Só que quando ele viu o tio dele pegando a irmã dele ali, ele entendeu como se aquilo ali tivesse acabado. A guerra tinha acabado porque o tio dele pegou a Yara.
como que ele iria contornar essa situação? Ele viu a galera morrendo, percebeu que estava acabando para ele também, e ele ficou com medo de ser capturado, provavelmente. Por isso ele se jogou no mar. Eu acho que a galera que tá crucificando o Theon, se tivesse no lugar dele, iria fazer algo parecido. Não acho que cabe crucificar ele. E outra coisa, o Theon luta muito mais do que a Yara, mas muito mais, não tem nem comparação, ele é muito melhor do que ela. E é provável que ele seja melhor do que o tio dele também. Isso porque o Theon ele não foi treinado pelos Homens de Ferro. Os Homens de Ferro são treinados sempre para lutar em alto mar, para fazer esse tipo de guerra. O Theon não, ele foi treinado como um Stark. Então ele aprendeu a lutar como os Stark, aprendeu a lutar como os Homens Verdes, os Homens da Terra. Então o Theon é muito melhor espadachim do que a Yara, muito melhor do que o Euron também. Então vai ter volta, eu imagino, e quando a volta vier, o Theon vai mostrar que não só a Yara, mas ele também pode ser o rei das Ilhas de Ferro. Bom, essa foi a análise. Agora eu vou começar a análise do próximo episódio, né? Que é do preview que eles sempre dão. Vou ficar olhando pra cá porque é aqui que tá o computador para eu ficar vendo frame a frame aqui. Caso vocês não se interessem por saber o teaser, vocês não querem saber absolutamente nada, aí então eu peço para que vocês deixem um like de vocês, se inscrevam no canal se não forem inscritos e acompanhem a gente nas nossas redes sociais. E é isso aí, muito obrigado. Mas agora vou aqui continuar com a análise. É legal que começa com a Daenerys falando que ela nasceu para governar os 7 reinos, né? E daí a gente vê os dragões dela ali, parece ser Pedra do Dragão o lugar, porque, afinal de contas, por que ela ia sair de lá agora, né? E os dragões dela estão livres, porque o único lugar que tem para guardar dragão, praticamente, basicamente, é em Porto Real, no Fosso dos Dragões. E em Pedra do Dragão, os dragões ficavam livres. E daí a gente vê a Daenerys, e daí a gente vê o Euron chegando com a galera. E aí ele tá sendo aplaudido. Eu tinha falado que poderia ser o Euron que estava capturando a Ellaria e a Yara. E é isso mesmo que tá acontecendo. Ele é um herói e ele tá chegando como um herói. É interessante que a Daenerys, aliás, a Cersei, tá numa reunião com alguém. Eu não tenho certeza se é o Jaime. Parece ser armadura isso aí, mas eu não sei se é o Jaime. Ela fala que ela tá numa guerra e ela derramou sangue primeiro. E daí a gente vê uma cena ali de uma galera chegando. Essa galera chegando pode ser o Jon, chegando em Pedra do Dragão, ou pode ser também o Theon que conseguiu retornar ali para Pedra do Dragão e com alguns Homens de Ferro podem estar retornando. Logo em seguida a gente vê o Tyrion e ele fala que a Cersei vai estar preparada porque ela sabe que eles estão indo ao encontro dela. Então a Cersei ela não é burra, ela vai com certeza reunir os exércitos e vai fazer de tudo para que os negócios fiquem bons pro lado dela. E depois a gente vê uma galera chegando em Porto Real. Então acho que é a continuação daquela cena. A gente vê eles atracando na praia e depois a gente vê eles... Porto Real não, desculpe, Pedra do Dragão. Eles subindo ali a muralha da China que tem lá em Pedra do Dragão. Provavelmente é o Jon, eu não consegui. Pelo jeito tem uma placa peitoral ali meio prata. Então deve ser o Jon porque ele que tem essa placa peitoral. A gente vê a Dany, depois de uma sequência de cenas, eu vou falar aí uma a uma pra vocês, a gente vê os Imaculados colocando ali o capacete, uma cena que a gente já tinha visto nos trailers. E daí, lá atrás, a gente vê os estandartes dos Targaryen. A gente vê o Jaime, ele tá dentro de um castelo. Tem algumas tropas ali, se a gente for indo devagar, igual eu imagino que vocês estejam vendo aí, vocês vão ver que tem soldados que são deles. E depois a gente vê o Euron. O Euron está ali se apresentando à rainha, entregando o presente para a rainha. Logo depois a gente vê a Sansa. E a Sansa, ela tá ali no bosque de Winterfell. A gente viu essa cena nos trailers, inclusive. E daí os Imaculados invadindo um castelo. Tem uma galera morta ali. Os Imaculados invadiram. Achei meio fácil isso pelo jeito. E o tão esperado encontro, a gente vê o Jon chegando e ele encontra a Daenerys lá no troninho dela, aquele trono de pedra. E eu acho que vai ser um encontro bem legal. Apesar de que essa imagem da Dany ali em cima do trono não vai ficar muito bom pro Jon, eu acho. Mas, enfim, ele deve tentar convencer ela deve tentar fazer ele ajoelhar. Ele talvez não se ajoelhe, mas ele deve conseguir o apoio dela. Eu acho que a Dany vai gostar do Jon e o Jon não vai gostar da Dany. Basicamente é isso que eu acho. Bom, essa foi a análise do episódio e essa foi a análise do teaser também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de marcar o sininho ali para sempre que a gente mandar vídeo, vocês poderem ver os vídeos aí. E também não se esqueçam de acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.